Meu nome é Aloísio de Liga, nasci no dia 17 de abril de 1946 na cidade de Ponta Grossa, sendo filho de Leonardo de Liga e Rosa de Liga. Meus avós paternos eram Jacob de Liga e Balbina Climente de Liga. E maternos Sebastião Tólio e Margarida Tólio. Então, deste momento eu vou trazer à luz dos acontecimentos aquilo que eu vivi, que começou na minha infância, porque eu fui criado num lar que nós gostava muito de política. Eu não tinha nem 10 anos de idade, eu já acompanhava meu pai, era uma loucura para nós ir em comício. Nós gostava sempre da vida política, participava da vida política do país ativamente. Meu pai, ele gostava muito da política, acompanhava, sempre tinha seus candidatos que ele procurava apoiar, votar e conscientizar, e ele era espécie de um líder, porque ele foi por muito tempo, ele foi um dos líderes da União dos Ferroviários do Brasil, que vem ser espécie de um sindicato. Então, eu fiz o meu primário no grupo escolar Professor Colares, do ano de 55 para 59. Em seguida, eu prestei um exame de admissão ao ginásio, que eu passei a frequentar o Colégio Estadual Regente Feijó. E lá no Colégio Regente Feijó, eu já em seguida, mas isso foi automaticamente, já me envolvi com a UNE, que era muito forte nessa ocasião. A UNE, inclusive, tinha muitos elementos lá que eu fui chegados a eles. Posso citar o caso, hoje já é de saudosa memória, mas foi deputado federal, advogado, o doutor Djalma de Almeida César. Então fomos companheiros de UNE, e assim foi a minha vida acadêmica lá no meio de todas as participações. E em eleições eu acompanhava meu pai, inclusive lembro-me como se fosse ontem a eleição que o Juscelino Kubitschek foi eleito, que assumiu aquele período ali. Foi muito conturbado, aquela coisa tudo, mas ele conseguiu, foi com o governo dele, apesar de ter muitas revoltas, muitas tentativas de golpe, pessoas que tentaram sabotear o governo dele, mas ele conseguiu levar em bom termo e foi até o final do mandato dele. E daí, aonde surgiu aquela eleição que o senhor Jânio da Silva Quadros veio ganhar a eleição. Ele era do PTB e aquela coisa toda ali, foi eleito, assumiu e depois teve a renúncia dele logo em seguida. Nesta época, esse eu já posso dizer, afirmar com certeza, que quando começou aquele movimento da legalidade vindo do Rio Grande do Sul, que era da legalidade, que o presidente João Goulart, que era o vice ia assumir o governo, que tentaram um impedimento, aquela coisa que não queriam que ele assumisse, taxavam ele de comunista e muitas outras artimanhas. Então, naquela época ali, então já havia um movimento direitista se formando, se articulando, e eles visavam o poder. E se seguiu-se, mas como naquela época não deu, então o senhor João Goulart assumiu o governo do Brasil como vice-presidente, daí como presidente legítimo, porque estava de acordo com a Constituição e com a vontade popular. Ele assumiu e passou-se um período turbulento ali, que naquele momento ali eu era jovem, mas já comecei, ficou, por exemplo, caracterizado Cuba, contagiou. Eu fui contagiado por Fidel Castro, Che Guevara, esses líderes cubanos aí, por causa do trabalho que eles começaram a fazer em Cuba. Então nós achávamos que aqui no Brasil nós tínhamos que partir para os mesmos princípios de revolução e fazer essa mudança que todo mundo almejava. Bom, e daí foi se desenrolando o governo do João Goulart, e houve infiltrações de pessoas que mais prejudicaram ele, mais sabotearam ele, torpedearam ele de tudo que foi maneira possível. E inclusive tinha um cidadão aí, eu fico hoje, na idade que eu estou, que hoje estou com 67 anos, e revendo tudo que eu passei, o que eu vivi, o que eu aprendi. Então eu fico cabisbaixo, que eu vejo hoje aí a Avenida Presidente Kennedy,
pôr o nome do homem desse numa avenida nossa. Esse homem foi um mal para o Brasil. Foi um mal muito grande, porque eles visavam, já naquela época ali, antes de ele ser morto lá em Dallas, ele tinha um embaixador aqui no Brasil, tal de seu Lincoln Gordon, que esse homem fez horrores. E ninguém o povo, vendo o que fazia, não foi tomado providência nenhuma. Esse homem, ele articulou, ele montou essa revolução de março de 1964, mas só tem um detalhe muito curioso, porque eu quero deixar bem claro que eu nunca fui vaquinha de presépio, de baixar a cabeça, chacoalhar a cabeça e, sim senhor, tá bom, porque a revolução de março de 64 foi abortada. Ela sofreu esse aborto, o seguinte, porque a vontade dos americanos era que houvesse um confronto violento das tropas brasileiras aqui do nosso Exército Nacional, quando houve a deposição do presidente João Goulart, eles esperavam que houvesse realmente um confronto violento e sangrento, porque eles estavam com forças, já na altura da Bahia, isso todo mundo é notório e sabe-se, eles iam fazer uma intervenção no Brasil, da Bahia, cortando uma linha de leste a oeste, mas o meio da Bahia, por Cuiabá, no Mato Grosso, dali para cima seria influência americana. E a ideia deles era eles entrar nessa parte do Brasil aqui e olha, até o dia de hoje, pode ter certeza, até o dia de hoje nós jamais iríamos tirar essa gente de lá. Mas como não deu, que foi abortado esse plano deles, eles partiram para o Vietnã, lá fizeram o que fizeram lá, aquela coisa, mas aqui no Brasil eles não tiveram essa acolhida, essa guarida que eles esperavam, porque logo tempo depois esse Lincoln Gordon foi tirado, que acho que eles se sentiram lá, o grupo dele lá se sentiu que eles foram enganados e houve aquele movimento, mas não era o que eles queriam que tivesse acontecido, porque eles visavam outra coisa maior, que imagine se houvesse esse confronto entre Brasil, aqui o Sul, contra o Norte, que tivesse a influência americana lá, e por certo pode ter certeza, aqui no Sul aqui ia ter uma outra influência, lógico, os americanos até iriam permitir que tivesse para vender arma de um lado e do outro, e a mortandade ser grande, e eles se estabeleceriam com todo o aparato lá na parte amazônica. Isso está, como se diz, mais do que claro, como nunca, né? Então vamos voltar em 64. Sim. Vamos voltar no... Como é que o senhor estava, a sua família, e o senhor nós já estávamos esperando, já tinha, porque vejam bem, nós nunca, é o que eu falei agora há pouco, em 1962, lá em Ponta Grossa, já começou, na cidade de Ponta Grossa, teve um prefeito que foi eleito, o nome dele é José Hoffmann. Ele foi eleito derrotando a elite princesinha, ele derrotou nas urnas, sabe? E ele assumiu. E na greve dos ferroviários, aquela grande greve que houve ali, nessa época, 61, 62 ali, ele apoiou, mas olha, de corpo e alma a greve. Então, com isso daí, veio trazer problema para ele. E essas forças da direita aí, eles já estavam se organizando, já tinham se preparado, então eles votaram uma emenda 6/64, que elegia um cidadão lá vice-prefeito da cidade, né? E daí foi passando o tempo, veio a Revolução, e daí começou as grandes dificuldades desse cidadão, desse prefeito lá, aonde ele levou um checkmate, aquele negócio, ele renunciou não, com um revólver na cabeça, renuncia mesmo, viu? Ele renunciou, daí fizeram aquela mentira descalada, que foi trabalhar numa secretaria do governo, dos transportes, lá na Estrada de Ferro Central do Paraná, depois aqui esteve em Curitiba, ele veio falecer em 1969, o senhor José Hoffmann. Então daí o seu vice assumiu, parente de governador de estado, tinha general que é parente dele, aquela coisa, então ficou tudo... Qual o nome do vice? Tem que dizer? Não. Eu preferi omitir, porque o filho dele é deputado hoje aqui, mas tem que ser Plauto Miró Guimarães.
E o filho dele é deputado estadual. O filho não tem nada a ver com o negócio do pai, entendeu como é que é? Mas ele que assumiu a vaga. Porque esse grupo direitista, eles já desde 61, eles se reuniam no norte da cidade, lá de Ponta Grossa, numa fazenda, onde eles mantinham reunião. Nós sabíamos de tudo. E como numa adega de vinho, aonde eles se reuniam. Então, quando aconteceu o movimento 31 de março de 64, eu já fiquei sabendo em seguida. Veja bem, teve um cidadão aí, advogado, que se ele tiver de boa ver, ele confessa para vocês. Ele tinha uma carta que ele ganhou da cúpula da Revolução, com ordem de prender juiz, promotor, prendia qualquer pessoa que fosse contrário ao movimento. Isso ele contava abertamente nas ruas de Ponta Grossa e fizeram horrores na cidade de Ponta Grossa. E lá em Ponta Grossa teve a passeata pela família lá em apoio ao golpe? Como é que era Ponta Grossa? A cidade toda... Olha, ficou um pouco dividido, né? Mas ele teve apoio. Tranquilamente, essa marcha da família com Deus pela liberdade, lá foi forte também. Não foi assim, não foi tão fácil, viu? Eles apoiaram, porque ali foi precisava viver, a pessoa saber do que tratava-se do golpe, entendeu? Que daí saberia a pretensão, né? Mas a verdade é o seguinte, eles queriam chegar ao poder, como chegaram, né? Chegaram ao poder meio frustrado, que talvez não era bem isso que eles queriam, e aí em seguida começaram com prisão arbitrárias, líderes sindicais, prendendo pessoas que não tinham nada a ver com movimento nenhum. O que o senhor estava fazendo no dia 31? No dia 31. Nas vésperas do golpe? Eu estava escondido em casa lá, com não sei quantos rádios ligados, acompanhando o movimento todo, sabe? O senhor estava ainda na política... sondando o quartel ainda ali perto de casa, para ver os movimentos de tropa. O senhor ainda era do movimento estudantil? Ainda continuava no movimento estudantil, mas eu já estava mais, como se diz, mais apaixonado pela Revolução Cubana, por Fidel Castro, Che Guevara e assim por diante. E todo mundo na cidade sabia que o senhor era um apaixonado? Muitas pessoas sabiam, outros não. Certo. Outros não sabiam. E o senhor não pertencia a nenhuma organização, não? Né? Não. Chegaremos lá. Nós, depois disso daí, nós formamos o famoso G11. O G11 é Grupo dos 11. O que era o Grupo dos 11? Eram pessoas que não concordavam com esse golpe que foi dado na democracia do Brasil, alijando o poder do povo, que voto e assim por diante. Então nós não se conformávamos. Bom, daí eu pertencendo a esse grupo dos 11 aí, com mais pessoas, né? Só que vamos verificar o seguinte, que falava-se que ia haver uma luta, porque isso foi apregoado, que ia haver uma luta assim, no campo, na urbana, em todos os setores, que ia haver um confronto violento. E aí nós do G11 começamos preparar-se, sabe? O senhor lembra quem são esses 11? Lembro, mas alguns nomes. Sim, mas posso lembrar. Mas posso garantir para a senhora, a grande maioria deles já são falecidos. Porque eu era o mais novo. E ali já tinha pessoas que eram expedicionários, da Força Expedicionária Brasileira. Já é falecido. Certo, não, mas só para render uma homenagem. Né? Antônio Ivo Barão foi um grande líder, Alceu de Almeida foi um grande líder, Mário Davi, Orlando Davi foi um grande líder, Francisco Lourenço, que era ferroviário, Antônio Viana, todos esse ferroviário também, grande líder, o conselheiro e assim por diante. E outros ainda que... E de vários movimentos, partidos, tendências ou mais ou menos? Não, era mais assim, de partido até não era tanto, mas era pela causa democrática. Okay. O que nos prendia naquele momento era a causa democrática, né? Okay. Então, e veio, né, passou esse ano de 64, foi aquela turbulência, aquela coisa toda, e dali se estruturando de lá, veio o ano de 65, sabe? 65, e daí lá pelas tantas lá, nós soubemos, achamos que era o momento que ia acontecer, a coisa mesmo, que ia acontecer o movimento. Um tenente
tenente-coronel do Exército Brasileiro, Jefferson de Alencar Cardim Osório, tomou a brigada militar de Frederico Westphalen e depois de Tenente Portela, e de lá ele cruzou o estado de Santa Catarina e veio aqui para o Paraná. Né? Depois fomos saber das intenções bem de acordo porque o Castelo Branco, que era presidente, estaria inaugurando a Ponte da Amizade. Então, segundo os objetivos, diz que o Castelo Branco seria, né, deposto e sei lá o que aconteceria com ele, né? Esse que foi. Mas ali em Capitão Leônidas Marques, e daí foi solicitado para ser prestado auxílio para esses revoltosos que vinham de lá, né? Porque um movimento assim depende de muitas coisas, que no movimento nenhum vai para frente se não tiver apoio. Existe uma logística que esses movimentos precisam, que seja de munição, armas, medicamentos, comida, informações, tudo, né? E aconteceu o confronto ali perto de Capitão Leônidas Marques. Foi um confronto, posso dizer, violento, né? Onde um sargento da primeira companhia do 13RI lá de Francisco Beltrão perdeu a vida. Que esse grupo do Jefferson de Alencar Cardim Osório, eles ficaram de espera, sabe? E quando veio um Chevrolet Brasil com tropa, sabe? Eles saíram, e aonde foi o sargento pulou, onde ele foi atingido, né? Mas a grande coisa que aconteceu ali foi o seguinte: as armas dos revoltosos não funcionou nada. Teve as balas atravessaram, não saiu tiro, coisa nenhuma, e foi uma dispersão. O sargento que saiu tiro lá foi o que morreu, e daí houve aquele confronto ali, e a maior parte, tanto do coronel como os outros ali, saíram em disparada, sabe? Interessante o seguinte: o motorista que dirigia o Chevrolet Brasil do 13, né, que vinha com as tropas, o nome dele é Cabo Bertucci. Agora, quer saber de que maneira que eu sei isso? Isso chama-se infiltração sigilosa. Que você está onde ninguém espera que você esteja, você vê o que ninguém vê. E foi o que aconteceu. Então, esse fato eu trago à luz dos acontecimentos, sabe? A morte que foi hoje foi uma tragédia muito, e isso daí jogou uma ducha de água fria no movimento de luta assim, da guerrilha, que olha, ele, com a morte dele, ele fez uma devassa tão grande que a partir daquele momento, mães de família, pais, porque a maioria dos nossos quartéis aí tem gente dessas lavouras, desses recantos aí que são soldados, então não teve apoio. Dali para frente, nós começamos a ver que realmente foi o que seria muito trágico, entendeu? Como é que é muito trágico, porque daí o que aconteceu em seguida, aquele pessoal que escapou ali daquele momento do confronto ali, que fugiram. O do exército? Dos revoltosos. Dos revoltosos. Que acompanhavam o Jefferson, que eles iam com o Mercedinho do Rio Grande do Sul. Aquele pessoal que acompanhava ele, tentaram se infiltrar ali em plantações na região, em agricultores, mas foram pegos em seguida, porque o exército já, eles têm a inteligência, já são preparados, uma coisa. De que maneira que eles identificavam esse pessoal? Mas muito simples. Hoje eu vou contar aqui, talvez nunca ninguém tenha falado, porque não viveu essa parte, mas eu vivi, eu sei o que é. É simplesmente olhando assim nas mãos. A mão de quem vive na cidade é branquinha, não tem calo, não tem nada. A sola do pé é mais branca ainda, parece um leite. E aquele pessoal que vive lá no sítio, na roça, não é tudo calejado, é cheio de calo, os dedos tudo unha quebrada, arrebitada. Então mas foi tão fácil para o exército pegar essa gente, o grupo ali. Pegou que não teve nem graça. Foi a mesma coisa que a doce da criança. Pegou todos eles no coisa. Foram quase todos presos. E o Jefferson, eu quase tive um encontro com ele. E em 74 ele estava preso aqui no 5º Giacap, sabe? Estive bem perto dele, mas por um lapso do destino não pude conversar com ele, falar nada, que foi impedido. Mas ele estava preso aqui. Depois posteriormente ele foi anistiado e assim por diante, enquanto o destino de outras pessoas desse grupo, eu não sei o que houve com ele. Fico devendo, esse eu não sei. Sei do Jefferson, esse acompanhei por muito tempo, era uma pessoa bem influente, graduada, né? Líder.
Então, daí, a partir dessa época ali, eu retornei a Ponta Grossa, por lá, e através do negócio fui colocado numa empresa para mim trabalhar. E eu fui trabalhar e justamente fui numa região aqui do sul do Paraná, distante ali mais ou menos do Horizon, aquelas águas minerais, uns 80 quilômetros da Serra de Esperança, porque falava-se que ali ia haver confrontos, ia haver uma luta de guerrilha, aquela coisa tudo. Então, naquele local ali, por muitos e muitos meses eu estive ali, sabe? Então, eu fiz assim um tipo de um trabalho que eu sabia de todos os escoamentos, as saídas, para onde saía para Cruz Machado, para onde saía para Guarapuava, para onde saía para União da Vitória, todas aquelas as rotas de fuga. As rotas de fuga, porque qualquer movimento, se não estiver preparado, é fracasso total. Mas total. O senhor estava clandestino ou estava... Clandestino. Qual que era o seu nome? No clandestino? No meu nome no clandestino era Desliga. Desliga. Mas só que eu trabalhava, a minha sorte, eu levei esse trabalho à frente, tive muitos e muitos meses lá nessa região, porque eu estava enganjado numa companhia, entende? E ali, os contatos que eu mantinha com agricultores, sabe? Agricultores muito pobres, sem escolaridade, dificilmente, olha, não se mal, só teve, eu vi localizar 2 famílias mesmo de comunistas natos, foi ali na região de Rio Azul, sabe? Mas na maioria, ninguém, depois que houve aquele confronto lá no Sudoeste, aquela morte, aquela coisa tudo, eles não concordavam, mas não queriam... O senhor participou, deixa eu entender, o senhor Sim. participou dessa emboscada? Eu estive lá, mas não participei. O senhor só acompanhou não. A logística para chegar lá. E o cabo, o sargento que foi morto, era do Exército. Do Exército, ele morreu. E aí o Exército espalhou para as pessoas da região... Saiu folheto para todo o Brasil, Sargento Camargo. Liquidou esse tipo de lutas que a partir dali iria ter, liquidou completamente. Tá. E o cabo também morreu? Bertucci, ele que conduzia o veículo. Ele não morreu? Ele não morreu. Não morreu, graças a Deus, vamos dizer assim, que as armas falharam, porque ia ser um massacre. Ia ser um massacre, porque quando aconteceu que o pessoal, os guerrilheiros saíram na frente, ele separou o caminhão e ficou com as mãos levantadas. A reação o sargento que pulou, que levou o tiro e morreu. Entende? Daí até as tropas que estavam em cima, daí falhou a arma, salve-se quem puder, né? Quem tiver perna corre mais. Certo, isso foi em 65. 65. Foi no dia 27 de março de 65. 27 de março de 65. Certo, aí, passado esse momento, a prisão de todo mundo, a identificação... Demoraram uns dias ali, prenderam, sim, né? Aquela coisa... O senhor já fazia parte de algum partido político ou o senhor ainda estava só no grupo dos outros? Eu estava, como se diz assim, eu estava enganjado no PC do B, que é a verdade, nu e crua. Desde quando o senhor estava militando no PC? Eu já fazia tempo, desde o ano de 1960 eu já estava militando, já tinha amizade lá. E essa moto que eu me acidentei ali, que eu sofri esse desastre em 1963, eu andava com ela, sabe, eu levava folheto, panfleto, jornal e assim por diante, sabe. Foi isso daí, eu já estava enganjado em movimento de luta. Tá, então... Muito bem. Isso, vamos continuar. Bom, então, passou, eu fiquei ali uma temporada, até dali eu fui sair de Pindaré, veja bem, Pindaré, era uma localidade, uma serraria, onde eu morei por muito tempo lá, Pindaré. Pertencente a João Zaios, ele era o dono lá. Daí de lá eu vim morar em Marechal Malé. E daí de Marechal Malé eu andava, vinha para Rio Azul, Rebouças, por ali, e ali na região de Rio Azul tinha 2 famílias que eram comunistas natos, sabe? Mas só assim, eles não mantinham contato, as outras pessoas, vizinhos, tudo, evitavam eles. E eu não consegui conversar com eles.
sinto muito, mas não consegui. Daí eu fiquei ali mais um pouco de tempo, daí em seguida eu fui chamado para outra missão. Daí eu pedi demissão da companhia, sabe? Pedi demissão da companhia lá em Marechal Malé, vim embora para Ponta Grossa e depois dali em seguida eu fui para o Norte Velho, eu fui morar em Ibaiti. Porque falava-se que lá em Ibaiti também existia, haveria uma luta de campo, não sei o quê, nos cafezais e bebê. No fim eu estive para lá, nada daquilo dali o contato, o período de tempo que eu estive lá, uma porção de meses, negativo. Foi tudo um trabalho em vão, porque o pessoal ali apoiava muito o governo, era perigosíssimo, mas eles eram a Arena Roxa, que naquela época já estava formada para a Arena, eles já, olha, era arena pura, viu? E qualquer coisa que cometesse um deslize, podia esperar que eles te pegavam em seguida. Não teve boca para ninguém. Inclusive, eu andei lá no norte do Paraná, teve um coitado de um dentista, sobrenome Benete. Esse cidadão, a esposa dele estava grávida, ele estava refugiado lá numa fazenda. Mas só que, infelizmente, existia uma denúncia contra ele e as Forças Armadas fizeram campana lá. E chegou os dias que a mulher dele, de dar à luz uma criança que estava grávida, quando ele veio na cidade, danou-se, pegaram ele, foi preso. Não sei mais para onde ele foi. Até então o senhor não tinha sido preso? Não, nunca ninguém me prendeu, fui mais liso que bagre, sabe? Tá. E daí eu sei que eu tive nessa região de Ibaiti, depois retornei para Ponta Grossa, vim ali, fiquei um tempo ali, e daí fui premiado, sabe? Fui admitido no dia 1º de agosto de 1968, eu entrei no Ministério da Agricultura. Fui trabalhar como contratado e assim por diante, e ali começou uma vida funcional, e foi ali dentro do Ministério da Agricultura que eu comecei a conhecer os verdadeiros carrascos que se escondiam na repartição pública, para lá, para cá. Depois eu vim trabalhar, trabalhando no Ministério da Agricultura, eu vim trabalhar aqui em Curitiba, e por incrível que pareça, eu trabalhava do lado de um tenente-coronel do Exército e de um coronel. Vocês imaginem que situação era a minha. Só que eu sabia de tudo, né? Olha, quem tem ouvidos... Então eu sabia, de tantas e tantas coisas que se aconteciam, que se passaram, eu fiquei sabendo através e depois nós saíamos de carro, porque eu trabalhava de motorista nessa época, eu saía de carro e escutava. O senhor era o motorista no Ministério? No Ministério da Agricultura, mas às vezes eu saía, acompanhava esse cidadão, eu era escalado para acompanhar ele até em viagem e tudo, sabe? E eu fiquei sabendo, aí que eu me tornei um elemento muito perigosíssimo. Perigosíssimo demais, porque eu estava sabendo de todos os passos que acontecia. De 68 foi um ano Deus agitado. o livre, foi terrível. Aqui em Curitiba, teve aquelas revoltas dos estudantes, você se recorda disso aí? Com bolinha de gude aí, que jogavam os sacos aí dos cavalos, você lembra disso aí? Né? E olha, e sabe, quase aqui em Curitiba, quase que eu caí, lá no Boqueirão tinha um aparelho lá e quase que me pegam lá. E mais uma vez a minha estrela brilhou e eu escapei fora. O senhor era motorista do Ministério da Agricultura, andava para cima e para baixo com esse pessoal e ainda estava em atividade. Sempre tive atividade, nunca parei. Com quem que o senhor se encontrava lá? Me encontrava tinha o nosso elemento de ligação lá, né, Alceu, o nome dele. Viu? E daí... No PC? Lá no nosso local, nós não tinha um local fixo, entende? Por causa de delatação. Existia muita delatação do pessoal que cismava e já começava. Basta te dizer que nesse ano de 1968, perto de minha casa, para você ter uma ideia, surgiu um pessoal lá evangélico, que aderiram a uma igreja evangélica, aí daí começaram a fazer culto na casa, começou na Vila Ferroviária, vocês imaginem só, começaram a fazer culto. Sabe o que acontecia nos cultos? Você podia ir lá, nós, como já conhecíamos todo mundo, 2 sargentos do Exército Paisano estavam lá para ver o que era a reunião.
E era uma reunião religiosa. Você veja bem como eles desenvolviam a atividade deles, era coisa incrível, sabe? Eles estavam muito bem preparados e nessa época já, 1969, então, foi o derradeiro, que daí houve, assim, pessoa que veio de São Paulo, que teve em São Paulo, que achou que devia ser assaltado o banco para comprar armas, comprar não sei o quê, sem chance nenhuma e partir com um confronto com Forças Armadas. Negativo. Eu fui toda a vida meu. Do grupo dos 11 que nós pertencia, por incrível que pareça, só 2 sabiam usar arma. Só 2. O resto ninguém sabia. Nem manejar uma garucha. O que um elemento desse vai enfrentar? Soldados treinados, Forças Armadas, tudo. Aí o senhor, o senhor já afastou qualquer possibilidade de luta armada? Porque daí ali eu já tinha já comecei a ser ouvido, sabe? Comecei a mostrar, já com conhecimento, que meu pai me trazia muitos conhecimentos, porque, como se diz assim, quando eu entrei nessa época eu já não era mais bobinho, porque eu já conhecia da coluna Prestes. Né? Acho que o senhor deve conhecer também da coluna Prestes. Eles andaram nesse Brasil, fizeram horrores, andaram, onde é que eles chegaram? Não chegaram em parte nenhuma. Né? Não teve? Bom, e depois em seguida, para enterrar esse tipo de movimento, que até o dia de hoje, acho que não sei se alguém já falou isso daí, mas eu sei aonde foi o enterro da luta armada do campo e da coisa. Foi aquela ação do governo que foi criada, que se chama ACISO, Ação Cívico-Social. O que era ação cívico-social? O Exército brasileiro, num trabalho até digno, sabe? Pegava médicos, dentista, enfermeiro, agrônomo, veterinário, e ele saiu nessas campanhas assim para essas comunidades menos abastadas do interior, a senhora entende? E lá eles prestavam assistência médica, consulta, tratamento dentário, uma série de benefícios que eles traziam, entendeu? Que traziam para esse povo foi uma maravilha. Não, porque nessa época nós escutávamos muito a Rádio Havana Cuba, apartado 7026, o locutor era o Lucas Maranhão, que trazia às 19 horas as informações para o Brasil. Nós acompanhávamos os programas, tudo. Mas então aquilo, eu desconheço. Se alguém souber, por favor, que eu não quero ser uma pessoa que não é esclarecida. Eu nunca ouvi falar durante esses meus 67, nem nessa época revolucionária e nem pós que o Exército Brasileiro tenha chegado em cidadezinhas, vilarejos aí e detonado a população, fuzilado, matado e feito prisões, assim, entende? Que como nem a Revolução Cubana foi violenta, que lá as tropas de Fulgêncio Batista faziam horrores, mas aqui eu não soube. Então com esse negócio foi um ponto positivo, que as Forças Armadas, na verdade vêm do povo, eles não fizeram, eu não soube disso daí. Houve prisões, mas era de militantes, como no meu caso e de outros aí, que nós militávamos na esquerda. Então, nós éramos considerados inimigos. Nós éramos inimigo declarado, mas assim eu nunca soube. E depois, com esse negócio aí desse aciso aí, olha, sepultou completamente. Não teve, eu não vi mais chance. E a prova foi que depois foi segundo, eu não falei, não vi ele aqui, mas segundo me falaram que quando foi passado muitas coisas, que quando o Che Guevara passou aqui pelo Brasil, né? Ele passou por aqui, foi levado ao conhecimento dele, olha, você dá assim, assim, assim. Não pense que a população vai, tanto campesina quanto urbana, vai pegar em armas aí desesperadamente. Não pense que não. Portanto, ele saiu fora do Brasil, que viu que não deu nada. Outra vez também foi aqui, que foi avisado. Esse capitão Lamarca, ele foi amigo de meu irmão. Ele foi avisado da situação, ele teve aqui no Vale da Ribeira, que ia decolar. Não ia, e não decolou. Ele tratou por um golpe de sorte, ele conseguiu escapar dali, que ele se
pegaram uma viatura militar, prenderam o sargento e mais outras coisas, vestiram de militar e fugiram, conseguiram furar o cerco e saíram, foram embora, que ele foi morrer, inclusive, lá no sertão da Bahia, né? Sabe disso, né? Que o Lamarca morreu lá, né? Mas ele soube. Então está aprovado aí. Depois vem em seguida, pode ver a nossa querida presidente Dilma, ela foi fazer parte da guerrilha do Araguaia, sabe? O que aconteceu? Todos trucidados, morreram, não tiveram chance, e não tem. E hoje pior ainda. Hoje, se houver qualquer movimento guerrilheiro, seja onde for, em qualquer parte do Brasil aqui, pode escrever, está condenado ao fracasso. Ao fracasso. Não tem o que ver, pode largar a mão. Seu Deliga, eu quero voltar um pouquinho no Ministério da Agricultura. Sim. Eu quero saber, se o senhor puder contar, que tipo de histórias o senhor ouvia desses coronéis, dessas pessoas, e que carrascos são esses que o senhor disse que o senhor conheceu dentro do Estado? Viu, eles não eram nenhum anjinho, sabe? Eles não eram nenhum anjinho, esses coronéis, sabe? Não. Eles eram de mandar prender mesmo, sabe? Era terrível. É um terrível, que eu posso dizer o nome dele, só que para vocês falar com eles, tem que passar lá para o outro lado, sabe? Que eles já passaram. Já era, naquela época, que eu já tinha uma certa idade, eles já tinham sido aposentados como coronel. Um era tenente-coronel e outro coronel, sabe? Não, mas conte mas eles as histórias que o senhor ouvia deles. A gente sempre sabia, porque eles tinham informantes, né? Eles tinham informante para tudo que é lado. Eles falavam de tortura, de lugares de tortura, de prisões. Porque vamos deixar uma coisa bem clara, vejam bem. Eu sofri, passamos por essa situação, mas não se iludam. Esse pessoal, por exemplo, lá e aqui, onde foi agido, ninguém se engane. Eles não faziam uma ordem de serviço autorizando o seu coronel lá, com o seu capitão e mais tanto soldado para ir fazer prisão. Nunca fizeram isso aí. Nem um bilhete, nem uma autorização, nada. Eles agiam silenciosamente na calada da noite. E tem um detalhe, em muitos quartel que rolava a vida normalmente, tinha outros oficiais que nem sabiam disso daí, por incrível que pareça. Não sabiam do que se tratava. Eram gangues dentro do coisa, dentro do próprio exército. Que tipo de ações o senhor ficou sabendo que eles faziam? De prisão e de tortura. Torturavam mesmo. Agora, triste por exemplo, pessoas que caíram, por exemplo, nessas delegacias do DOPS, né? Isso é de polícia, assim. Até dessas policinhas vagabundas que tem por aí, Deus o livre. O cara ia falar coisas que ele não falava, como também conta casos pitorescos. Isso aí é caso pitoresco, porque tem pessoas que começam a falar o que ele não sabe e nunca viu. Teve um barbeiro lá, começou a fazer propaganda lá em Ponta Grossa, sabe, um dia, começou a falar, porque não sei o que, fazendo propaganda da Revolução Cubana, mas ele não foi muito longe. Uns 10 minutos chegou um jipe do quartel, né, um tenente pegou ele, levaram ele. Daí deram um tratamentozinho nele lá de choque, uma coisa. Ele voltou a cortar, 3 dias depois, voltou a cortar os cabelos dele lá, mas só que política ele nunca mais quis saber. Entende? Porque viram que ele era não representava, ele estava desgostoso porque ganhava, acho que mal, aquela coisa toda. Então isso aí que ele ficou magoado, entendeu como é que é? E o outro foi o maquinista também da Estrada de Ferro. Falou um monte de bobagem, que não devia nem ter falado aquilo, e foi ouvido, e já em seguida foi mobilizado, veio uma viatura militar, chegou lá, ele já tinha pegado o trem e partido. Os militares eram jeitos, foram lá, arrumaram outro maquinista, pegaram no carro, foram lá, não sei, 3 estações, quando o trem chegou lá, você desça, quem segue viagem, esse fulano aqui, levaram ele também. Acho que ele deve ter levado um pequeno tratamento lá, né, de cacete, e depois foi mandado para casa e também nunca mais, que nem se envolveu em política, nada. Isso daí acontecia. Essas eram pessoas que não tinham nada que eles visavam muito. O maior prazer deles, que eles gostavam, era de pegar um famoso livro que tinha o nome das pessoas. Mas esses nunca conseguiram. Que Deus, se pegasse aquilo daí, seria uma tristeza de tanto de homem, mulher e quanta gente ia perecer, viu? E tinha registro de coisas, entende?
Fala um pouco sobre esse episódio da tortura lá na Lagoa da Prata. Então essa época aí, tinha um coronel lá em Ponta Grossa, foi terrível. Hoje ele mora aqui em Curitiba. Esse homem foi terrível. Ele fez horrores. Teve um ex-prefeito lá que ele encostou a pistola 45 na barriga do cidadão e surrou de palma da mão. O homem se mexia, ele metia o tapa na cara. Ex-prefeito Campos Melo. Então esse homem com outro pessoal lá, eles pegavam pessoas e traziam aqui nas furnas de Vila Velha e ali eles torturavam a pessoa, amarravam, ameaçavam que iam deixar lá embaixo ou começavam a soltar lá, mas e fazia a pessoa contar até o que a pessoa não sabia. Agora, que eu conheci Carrasco que era dessa coisa, pelo menos eles me falaram que ali nunca eles mataram ninguém, mas torturaram. Então era um lugar onde era eles levavam um dos lugares. De noite. E tinha outro lugar que eles, lá numa granja, lá na saída de Uvaranas também, que eles torturavam pessoas, porque tinha um cabo nessa época, sabe? Eu mantinha contato assim, tinha esse cabo do quartel, e ele mesmo me contava, e disse que esse cidadão tinha noite lá que disse que gritava desesperadamente. E foi não sei quanto tempo, depois desapareceu os gritos deles, desapareceu óbvio, desapareceu tudo. O que fizeram, não sei. Isso daí que dessa época aí que eu recordo muito bem. Então, e daí, veja bem, foi transcorrendo, passamos os anos 71, daí quando entrou a época do Emílio Garrastazu, foi a época pior que existiu. E desenvolveu, olha, um cerco terrível, mas terrível mesmo. Foi uma época que, segundo nós sabíamos, assim, eu não vi isso daí, mas nós sabíamos de pessoas que em outras localidades, em outros estados, que foram torturados, mortos nessa época. Foi muito falado no Rio de Janeiro, São Paulo, de pessoas que foram mortas, que foi, inclusive para nós aqui no Paraná, também nós sofremos demais o cerco, sabe? E daí foi passando esse tempo aí. O senhor estava onde em 71? Fazendo o quê? Em 71 eu estava aqui em Curitiba. Continuava no Ministério da Agricultura. Continuava aqui no Ministério da Agricultura. Aqui eu continuei no Ministério da Agricultura até 1974. Daí eu tinha feito um concurso, tinha feito diversos concursos. Eu passei no concurso público da Petrobras, passei no concurso público da Polícia Rodoviária Federal e foi aonde eu assumi na Polícia Rodoviária Federal. Daí fiz o curso de patrulheiro, aonde fui admitido e fui trabalhar lá em Laranjeiras do Sul como patrulheiro rodoviário. Então, aí... O senhor não teve problemas para assumir nada? Não tinha uma ficha? O senhor não era processado? A ficha, eu fui de sorte que quando eu saí do Ministério da Agricultura, eles andaram cadastrando, mas eu estava fora, senão eu não ia nem entrar na Polícia Rodoviária Federal, porque chamava naquela época lá no Ministério da Agricultura, o SGI, que era o Serviço Geral de Informações, aí, que ia passar a ficha, mas eu já tinha levantado o voo daí, sabe? Então daí eles não pegaram nada. E eu fui trabalhar daí que eu assumi depois da Polícia Rodoviária. Mas esse foi uns anos conturbados ali, de lutas terríveis. Que anos o senhor assumiu na PRF? Na PRF eu assumi em 1974. Tá. Então vamos... Daí adiante. Tá. Em 1964 eu assumi. Daí fui trabalhar lá em Laranjeiras do Sul, desempenhando minhas funções lá. E por eu ser patrulheiro rodoviário, em certa ocasião eu encontrei um elemento dentro do Banco do Brasil, de Ponta Grossa, e quando ele fitou meus olhos em mim, que viu que eu era um policial rodoviário federal, acho que deu um ataque de histeria no homem. Ele me xingou, disse que eu jamais poderia fazer parte daquela força policial e que meus dias estavam contados. Mas por quê? Quem era esse homem? Aí que está, né? Eu não conheço ele, viu? Não conheço. Mas o senhor acha que ele falou isso por quê? Porque ele tinha informação a meu respeito. Ele já estava... Ele sabia que o senhor era um militante, subversivo. Ele era militar, a verdade é essa, ele era militar. Tá, entendi. Ele era militar. Então, ele já sabia desse fato aqui, né, de mim ser patrulheiro rodoviário federal, né? Então,
ali eu já fiquei de alerta, né? E eu perdi, olha, fui prejudicado, me prejudiquei, sabe? Mas eu conduzi muita gente que fui procurado para fora daqui nessa rodovia para Foz do Iguaçu, sabe? Realmente eu era perigoso. Eu era perigoso, porque eu tinha farda. A farda abria caminho, barreira e os cambal, sabe? Mas o senhor, mesmo funcionário público federal, servidor público, o senhor continuou atuando no PCdoB, né? Sim, eu não gostava do governo. O problema é que eu não gostava, não topava com aquele tipo de coisas dele. E nós trabalhávamos muito, sabe? Inclusive, eu distribuía folheto, panfleto. Tinha a pena que eu hoje não trouxe, eu procurei lá no meu arquivo, não achei. Entendeu? Eu ia trazer... grandes do governo depositam 500 milhões de dólares na Suíça, trazia o nome do cidadão, tudo. E nessa época, sabe, inclusive, eu fiquei muito o meu problema, eu fiquei muito assim, o pessoal com muita raiva de mim, porque quando houve um cidadão que foi prefeito lá em Ponta Grossa, ele assumiu através daquela emenda número 6, ele encheu aquela prefeitura de coronel e major e capitão. Foi no departamento de obra tal de capitão Koenig. Lá no serviço de obras, o major Davi, capitão Fávaro na limpeza, coronel, olha, encheu. E isso daí nós pôs no papel, sabe? Que distribuía, fazia a maior até das gozação, entendeu como é que é? E isso daí machucou eles ficaram muito... Você está falando do vice, do Plauto Vidal. Exatamente. E muitos deles ficaram sabendo de onde é. Daí, de uma altura em diante, eu fiquei visado. Eles sabiam que era de mim que partia, sabe? Isso daí. Eles sabiam, estavam sabendo tranquilamente. E eles foram preparando uma ação para me pegar. E realmente eles me pegaram, porque quando aconteceu isso eu já fiquei sabendo. Nem tinha acontecido, e foi deflagrado em São Paulo, veja bem, em São Paulo, em 1975, foi deflagrada aquela Operação Bandeirantes. Aqui no Paraná foi a Operação Marumbi, e lá em Santa Catarina a Operação Barriga Verde. Então aqui no Paraná eles fizeram horrores aqui da cidade de Curitiba, fizeram lá no interior, em Ponta Grossa, Londrina, e tem um cidadão lá de Apucarana que teve o olho furado. Eu sabia o nome dele até pouco tempo atrás, mas eu até perdi o registro que eu tinha dele, sabe? E eu sabia... Walter Pecuá. Tem que procurar. E daí eu sabia... Não, o nome dele é Walter Pecuá. Isso mesmo. Isso mesmo, foi um capitão que furou o olho dele. Você sabia disso aí? Sabia. Então tá, só veja bem, eu sabia disso aí. Daí eu fiquei sabendo, chegou o dia 1º de maio, e eles, olha, desliga, a tua cabeça a guilhotina cortou. Mas de que jeito? Pode se preparar. Você foi demitido. Ah, não acredito. Da PRF? Da PRF. Pois está aí o exemplo. No dia 1º de maio... O senhor foi exonerado? Foi exonerado, demitido. No dia 1º de maio. Daí houve, porque existe, viu, né, nessas coisas, vamos falar assim, existe o baixo clero e o alto clero, sabe? Existe aquele baixo clero que o engenheiro, o coronel lá manda, fulano bate o papel assim, dita lá as coisas, sabe? Às vezes ele faz o que ele nem sabe o que ele está fazendo, entendeu como é que é? E foi o que aconteceu. Daí teve um amigo meu na Polícia Rodoviária Federal, ele soube dos acontecidos, tudo que me passou a informação, diz, olha, Delica, eu estou preparando aqui, você venha aqui urgente. Venha urgente aqui e assine teu pedido de demissão. E o meu pedido de demissão foi no dia 2 de maio. E aí já foi me entregue a minha carteira, já estava demitido no dia 1º. E daí eu assinei. Ele disse, faça isso daqui, porque o plano deles, que daí eu andei desaparecendo de circulação nessa época. Ah, e o senhor sumiu? Eu dei uma sumida ali. O senhor foi para onde? Aí eu fiquei para Cascavel, fiquei viajando fora, sabe? Nessa época eu tinha um caminhão e eu viajava fora, então ninguém me pegava, porque eu não parava em parte nenhuma, né? Então daí esse amigo me falou, diz, olha, eles vão fazer um negócio que amanhã depois você não vai poder fazer concurso nem prefeitura municipal, em parte porque eles vão fazer um negócio para dizer que você abandonou o emprego. O plano deles foi, mas não deu, né? Daí como ele me fez esse negócio, daí não teve como de
Eles faziam isso. Inclusive, nessa época, ali antes de 72, desses períodos ali para frente, não só eu, mas tinha outro cidadão lá, o senhor Baggio, que era vendedor de veículos, a nossa entrada em quartel era restrita, não podia entrar, porque tinha lá em muitos quartéis lá na cidade de Ponta Grossa que o nosso nome constava numa lista. Então, quando o senhor chegasse lá na portaria de um quartel para entrar para dentro, eu tinha que dar identidade. Então, aquele soldado levava lá, às vezes era um sargento, às vezes era um tenente, ele corria a lista. Não entrava. Não, o senhor não pode entrar, não pode ter acesso. E o que o senhor fez depois? O senhor não chegou a ser preso nessa Operação Marumbi? Nessa não. Nessa aí não. Então tá, e aí o que aconteceu na sequência? Não, o que aconteceu na sequência é que daí eu fui demitido, não teve apelo, nada, tentei por outros meios, porque é interessante o seguinte, dentro da estrutura do DNR, o chefe da patrulha rodoviária, ele chacoalhava a cabeça, o senhor Arnaldo Posselte, um homem íntegro, correto, ele não admitia, ele soube o que fizeram, o que aconteceu comigo, ele tentou de todas as maneiras, sabe? Tentou de todas as maneiras que eu permanecesse, sabe? Tentou me dar até jeito de permanência no serviço, mas eles alegaram que já fazia não sei quantos dias que estava fora, porque lá no departamento pessoal do DNR eles fizeram horrores, não só contra patrulheiro, inúmeros patrulheiros, eles fizeram horrores. Posso até citar o nome de muitos, se vocês quiserem, posso citar até o nome que eles fizeram, e mesmo outros funcionários que não eram patrulheiros do próprio órgão, sabe? Eles fizeram horrores para cima dessa gente, sabe? Teve um rapaz aqui de Curitiba, que até ele é advogado, Dinor Alves de Lima também, esse daí foi exonerado e uma série de coisas, só porque ele se formou advogado, sabe? E ele incomodava eles, e assim por diante, Mário Kerneck, Joaquim Militão, Danton Martins, olha, Luiz Lourenço, Antônio Vichikowski. Esse Antônio Vichikowski que conseguiu agora na anistia, foi reintegrado, esse foi reintegrado agora, faz acho que uns 3, 4 meses, esse cidadão conseguiu a vitória dele lá na anistia. É o primeiro aqui do Paraná que eu sei que consegue. Tá, e aí? Aí o pessoal foi preso em 75, foi processado, cumpriu pena, e o que o senhor foi fazer da vida? Bom, eu continuei O senhor já era casado? Já era casado. Tinha filhos? Já tinha filho. Olha, eu fiz tanta das loucuras, sabe? Eu pus a cabeça da minha esposa na guilhotina de filhas que eu tinha, sabe? De filhas que eu tinha. Quantos filhos o senhor tinha? Eu tenho três. Tenho uma filha mais velha, que é casada, tem a do meio, também é casada, advogada, e tem um filho mais novo, que é o Isaac, que é bacharel em ciências contábeis. Aí o senhor estava perseguido, sem emprego e com filho e família. Família. O que aconteceu? Não aconteceu que, graças a Deus, que... A sua estrela brilhou de novo. Mas, claro, aquela estrela, só sabe aquela estrela de Davi, né? Aquele Deus glorioso sempre me amparou e foi daqui, dali, daí eu fiz concurso, sabe? Eu fiz concurso, passei num concurso da Copel. Daí eu assumi na Copel essa minha vaga lá, sabe? Comecei a trabalhar lá de motorista na Copel, tudo mais. Só que daí as atividades já estavam mais assim, nós já tínhamos partido daí mais para o campo político, sabe? Mais para o voto. Nós vimos que de outra maneira não tinha jeito. Então nós começamos... Quando é que o senhor entrou na Copel? Eu entrei no dia 4 de outubro de 1976. Tá. E aí o senhor chegou a se filiar a algum partido? No momento ainda não, depois que eu me filiei ao PMDB. Daí começamos naquelas campanhas, já antes eu já participava, porque meu pai foi muito amigo de cidadãos, por exemplo, como Eurico Batista Rosa. Esse Eurico Batista Rosa, ele foi deputado federal, estadual, depois disputou a prefeitura de Ponta Grossa por diversas vezes. Então meu pai tinha muito assim com ele, muito chegada, muito amizade. Então, toda vida nós apoiamos. Agora, quando eu digo apoiamos, é o seguinte, viu? Quando nós apoiamos com isso daqui, ouro. Sabe o que é ouro? É dinheiro. Entendeu como é que é? Por exemplo, o meu pai é um homem que ele tinha um acesso com o Ney Braga, Ney Braga, mas tinha acesso com ele. Porque meu pai foi amigo da família dele lá na Lapa, já quando meu pai era mais novo, já conheceu.
Então ele teve essas amizades, assim, esse que foi prefeito em Ponta Grossa, ele contratou, não sei, uns carros de praça para no dia da eleição trabalharem para o José Hoffmann, e assim por diante, esse Eurico Rosas, NN ajudou, sabe? Sempre, nós toda a vida, graças a Deus, foi esse daí o que nós fizemos. Olha, aí o senhor inaugurou uma nova fase na sua vida. Uma nova fase. O senhor entrou na Copel, estabeleceu a família em Ponta Grossa, começou a militar nos partidos políticos, filiou o PMDB, e o que aconteceu? Bom, aí... Anistia, por exemplo, 78, antes da anistia, 79. Pois é, quando houve aquela anistia que o João Batista de Oliveira Figueiredo assinou, até pensei que ia participar daquela, mas não adiantou nada. Não. Daí, daí eu tratei, por exemplo, que eu não deixei essa batalha que está até o dia de hoje, está correndo, sabe? E vai correr ainda para frente. Nós somos muito longe ainda disso daí, não sei, porque hoje corre na Justiça Federal, tem um advogado que está trabalhando, levando as provas e muitas coisas do que eles me fizeram para mim. O senhor teve o pedido de anistiado político negado? Negado, o meu pedido foi negado. Talvez eu não tenha juntado documentos assim que lá anistia. E eu estive lá em Brasília por diversas vezes, inclusive eu falei com um lá do presidente da anistia, que era aquele doutor José Paulino, né? José Paulino, que foi presidente da anistia lá, uma ocasião, e tinha uma advogada lá, doutora Thelma, me atendeu lá, tudo. Então esse doutor José Paulino, ele olhou todos os nossos casos, é tudo igual, eu vou passar em bloco. E não sei por que cargas d'água não passou em bloco. E nessa época nós também tivemos um voto favorável. Tem uma senhora que ela era chefe do CONJUR, do Conselho Jurídico do Ministério dos Transportes, doutora Iluona Gomes. Então ela examinou todos os nossos processos, sabe? E ela deu um parecer. Ela deu um parecer para o ministro dos Transportes. Ele diz, olha, o DNR cometeu uma injustiça, o que o DNR cometeu foi uma irregularidade e o mais certo que seria tornar nula essa demissão e redemitir esse pessoal. E daí começou a sair portaria, era o Maurício Eschenberg, o secretário-geral do Ministério dos Transportes, e o Pedro Eloy Vieira, que era lá o jurídico do DNR, inclusive tem despacho dele e tudo, e começou a sair, publicar portaria do Ministério dos Transportes para muitos colegas. A minha não saiu, mas outros colegas começaram a sair. Daí estourou um escândalo desgraçado, que uns caras, uns engenheiros do DNR venderam um trevo lá no Mato Grosso, aquele roubo desgraçado que veio à tona, e o Fernando Henrique daí fez olha, foi a mesma coisa que um macaco em casa de louça. E, inclusive, daí nós saímos prejudicados, porque aqueles processos foi tudo praticamente jogado fora e simplesmente recebemos um bilhetinho, vocês entrem com o pedido de vocês na comissão de anistia. E foi onde nós fomos para anistia. Muitos não foram, viu? Muitos não foram, mas nós fomos. E foi difícil, sabe? Não é bem assim, porque, como eu já disse, esse pessoal, esses carrascos, esses torturadores, eles quando iam agir, eles não esperavam uma ordem de serviço, não esperavam uma papeleta, um boletim, uma autorização por escrita. Eles agiam, era na surdina, sem prova e sem testemunho. Que muita gente que às vezes trabalhava esperto numa outra sala do lado não sabia o que eles faziam. Esse que é o maior problema. Então, difícil é a gente conseguir determinados tipos de prova. Se eu soubesse, né, mais, depois que eu fui sabendo das coisas, eu ia lá com uma câmera lá infravermelha, fotografar lá na Furna de Vila Velha para mostrar a cara dos cretinos que iam lá fazer tortura. Como teve um rapaz lá que eu conheci ele, estava arrumando o Breus, estava arrumando o acelerador da caminhonete veraneio, chegaram, se jogaram em cima dele, puseram num outro carro e aí desapareceram com ele. Sofreu, daí foi recuperado. Como também teve outro cidadão que foi anistiado também, foi muito meu amigo, conheci ele, Francisco Soler. O pai dele era o segundo cônsul da Espanha aqui no Brasil. Esse homem sofreu horrores, ficou 162 dias preso em Foz do Iguaçu, teve preso em Guaíra, em
em Dourados, lá, o pai dele achou ele lá em Dourados, depois de muito tempo que o juiz liberou, deu alvará de soltura, um homem que não tinha uma perna, e cansou de posar algemado no pau de arara. Essas coisas aí, ele e mais outros colegas, inclusive esse cidadão que preparou para parte do processo dele, Francisco Soler, fui eu. Porque eu tinha já as informações da Comissão de Anistia, e ele, com uma perna só, ele trabalhava de borracheiro lá na cidade de Castro. Uma perna só, ele era borracheiro, porque antigamente ele foi fiscal de rendas, e daí ele foi exonerado, com esse negócio que ele foi preso, ele foi exonerado. E daí ele rolou para lá, para cá, ultimamente ele estava ali em Castro, na cidade de Castro, trabalhando de borracheiro. Daí quando eu soube, levei os papéis e ele foi, quando jovem, ele estudou até o 5º ano de Direito. Então ele tinha um certo conhecimento, sabe? Ele tinha um certo conhecimento, e daí com o que eu levei de informação, uma coisa e outra, foi montado o processo dele, e ele foi de sorte, saiu ainda no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele começou a receber mensalmente, e daí ele tinha 246 mil para receber, e esse ele não recebeu porque ele veio a falecer. E aqui no estado ele tinha direito a 30 mil, também não recebeu porque ele faleceu antes disso. Era um homem sofrido. Olha, imagine o que ele passou. O senhor é filiado ao PMDB ainda hoje? Sou filiado até o dia de hoje. O senhor milita? Hã? O senhor milita? O senhor participa? Participo. Eu tenho um grande amigo lá, é o maior político que tem, inclusive ele ficou agora como primeiro suplente, ele tem uma praga, uma maldição que pegou ele, e falta 14 votos para ele entrar, agora ele assumiu, tem um médico que ficou doente, ele assumiu o Rogério de Paula Quadros, sabe? Mas é um excelente do político, ele deu uma demonstração da política, como funciona, como é, como não é, excelente, um cara atuante mesmo. O senhor participou da campanha? Participei, de ponta cabeça, a minha família lá, olha, vota direto, ele não precisa nem de campanha, só for lá na minha casa hoje, eu chego lá e conto, vá lá em tal lugar, tem 2 placas, põe na frente de casa, viu? E para prefeito, quem o senhor apoiou? Nessa última eleição, Marcelo Rangel. Não, Marcelo, porque o que estava lá, o Pedro Vosgrau, ele não apoiou ninguém, foi um excelente prefeito, foi uma administração excelente. A vez passada eu votei para o Vosgrau, entendeu como é que é? Votei para o Vosgrau. Votei. Então quer dizer que a política ainda está... Não, continua viva. Eu tenho mais ainda, eu tenho 67, vou fazer mais 2 anos, daí eu vou me aposentar, se Deus quiser. Vai se aposentar? Da política de tudo, né? Ficar o senhor acha que vai conseguir se aposentar? Bom, vou tentar, né? Agora, toda a vida, sabe, o nosso problema, toda a vida foi procurar ajudar os próximos, sabe? Toda a vida nós, graças a Deus, olha, eu me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem, porque, olha, o meu falecido avô adquiriu uma propriedade lá, e nessa propriedade tinha uma casa que tinha 25 cômodos, sabe? É uma casona que Deus o livre. Então, vinha naquelas imigrações passadas, sabe? Ele acolheu lá alemães, italianos, empregava na estrada de ferro, toda essa coisa, graças a Deus, entende? Graças a Deus. Então, nós não temos nada que desabou no nosso passado. Nunca, olha, e mãe nenhuma. Eu estive nesse movimento, olha, eu estive num turbilhão que, meu Deus do céu, eu não sei o que seria de mim se tivesse acontecido coisas, entende? Quantas mães estariam hoje chorando perda de filho, mas eu, graças a Deus, olha, eu saio desse movimento revolucionário ao qual eu pertenci, saí assim com a mão limpa, graças a Deus, não derramei uma gota de sangue de ninguém, nem uma lágrima de mãe nenhuma. Graças a Deus, sai em paz. Agora, com esse decorrer de tempo, eu quero deixar bem frisado aqui, olha, porque eu leio muito, sabe? Eu sou um autodidata, eu devoro livro e pesquiso e não paro, viu? Esse aí é meio difícil eu parar. Então, comparando, eu conheço grandes líderes mundiais aí que passaram pela face da Terra, uma coisa e outra. Hoje, uma pessoa que eu tenho uma admiração, mas uma admiração tão grande, que, olha, para mim, ele é maior que Fidel Castro, é maior que Che Guevara, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Para mim, esse é o grande revolucionário que surgiu aqui. Porque ele fez uma revolução sem derramar sangue de ninguém, não incentivou morte de ninguém, nada, nem de civil, nem de militar nenhum. Trouxe para aquelas pessoas que não tinham nem o que comer, não tinham a mínima esperança. Então, esse que é um líder verdadeiro, entende? Porque eu conheço a Revolução Cubana a fundo. Olha,
ficou tantas cicatrizes, tantas feridas, de tantos crimes que foram perpetuados, entende como é que é? É coisa triste, viu? Isso aí nunca paga. Isso aí vai gerando vingança lá para frente, lá para frente, lá para frente. E como também de outros líderes mundial que para mim são hipócritas. Hipócritas. A pessoa que é hipócrita, veja bem, o caso, né, onde está falando, mas calma lá, vamos fazer um julgamento, né? Por exemplo, todo mundo, o Charles de Gaulle, o Charles de Gaulle lutou contra o Hitler, lutou mesmo, uma coisa, mas é um hipócrita, porque quando ele terminou a luta, que ele assumiu o poder na França, né, ele foi presidente, aquela coisa tudo, mas olha o que ele fez lá na Argélia. Apoiar aquela mortandade, aquela carnificina, aquela revolução, negar, ele soube na carne o que é sofrer no tacão nazista e depois para aquele pessoal lá ele negou. Quanta gente morreu lá na Argélia e assim por diante, sabe? Mesma coisa, eu sempre falo, como eu disse no início desse depoimento, eu disse, eu não sou vaquinha de presépio nem um bobinho alegre que passa um melzinho na boca. Então eu vou nos fatos. Por exemplo, lá no Congo Belga, foram mortos 13 milhões de pretos. Foram trucidados, assassinados e o país foi pilhado. Por quem? Por os ingleses, né? Então, essas coisas aí que me conforta, sabe? De ver, como eu disse agora, para mim um líder que, olha, carismático, trouxe quanta gente estava lá, para baixo da linha da pobreza, na miséria, uma coisa e outra, e ele, olha, quanta coisa hoje nós podemos falar, como nós estamos nesse diálogo franco, aí conversando, mostrando esse período negro, viu? Período negro não, porque negro é gente boa, barbaridade, que os meus maiores amigos que eu tive dentro de universidade eram pretos, tanto preto quanto pretas. Entende? Esse foi eu não sei no que eu taxo, eu acho que esse é o período branco da nossa história, porque a brancarada, essa branquelada só me fizeram cacaca na minha vida, viu? É certo? O que eu sofri, que eu conheci, tanto dentro desse aparato militar, tanto dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério do Transporte, DNR e assim por diante, e outros órgãos, né? Então, eu acho que, vamos deixar bem claro, acho que é a minha branquelada mesmo que me fizeram essa palhaçada, essa bobagem que fizeram para o nosso país aí, que ainda hoje ainda tem muitas marcas tristes. Eu tenho pena de quantas pessoas que não sabem o destino do seu ente querido, que podia também estar no meio de um desses daí, né, que ninguém hoje saberia, mas graças a Deus, o meu Deus me protegeu. Pois é. Só pode perguntar mais alguma coisa. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Não sei. O que a senhora gostaria? Não sei, talvez uma mensagem final. Uma oração poderia ser? Pode ser o que o senhor quiser. Que o senhor acha? Pode. Sem mágoa? Claro. Então diga bem assim. O Senhor nosso Deus é a perfeição, que oro e procuro clamar em oração de fé e sinceridade. Nunca ouvi, como em nenhum momento vi o vento e eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de bondade e felicidade, eu que não o vejo, eu sinto de verdade como o vento e eletricidade. Eu sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição, pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma bondade inacessível ao indagação falibilíssima, bondade que os pecados não consomem, que o Espírito divino aos filhos seus, Deus sempre desce até aos seus filhos o homem, quando o homem em oração de fé e sinceridade busca o seu Pai, que é Deus de Israel, Senhor, porque teu o reino, o poder, a perfeição, a glória para todos sempre. Amém. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror,
Tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania. Calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.